O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, ele está querendo obter acesso a um documento confidencial da Procuradoria-Geral da República, a PGR, com críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por conta da prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do seu pai. Segundo informações, o pedido foi feito por meio de requerimento protocolado na última segunda-feira, dia 3, na CPI do 8 de janeiro, da qual ele é membro. Além do acesso ao documento, Eduardo pede a convocação da subprocuradora Lindora Araújo, que assina o relatório. No relatório publicado pela revista Veja, a Lindora, ela insinua que Moraes teria autorizado procedimentos ilegais, decretado prisões sem fundamentos sólidos e buscado obter provas sem justificativa legítima, caracterizando o que é conhecido como pesca probatória. Olha, é aquela pergunta, né? O que será que vai acontecer? Eu acho que hoje nós vamos pegar por um outro lado aqui, doutor Maurício, porque não pode prevaricar, né? No caso, um funcionário público, né? E aqui no Brasil nós já tivemos até presidentes, né, tomando impeachment. Nesse caso, se for comprovado alguma coisa dessa, se esse documento for em mãos mesmo na CPMI, você acha que o Alexandre de Moraes pode ser demitido? Deveria, né, Santiago? Porque esses abusos são bem evidentes para a comunidade jurídica, né? Nós, operadores do direito, levantamos essas questões, todas essas elencadas aí pela doutora Lindora, e que realmente chama a atenção pela ausência de manifestação daquelas que seriam as partes mais indicadas, que, no meu ponto de vista, toda a sociedade tem interesse em saber o conteúdo desse documento, como também tomar as providências que se entende necessária para que esse mal não ocorra com outros cidadãos brasileiros. Mas, principalmente, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, ele tem a competência, diga-se competência, mas leia-se obrigação de tomar as providências nesse sentido. E ela é o que ela fez, no meu ponto de vista, com algum atraso, mas está chamando a atenção pelos excessos, pelos exageros que o ministro Alexandre de Moraes vem reiteradamente tomando. Mas o que me chama a atenção, Santiago, é que as outras instituições que também têm interesse, o tal do Amigos Curiae, por exemplo, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a nível federal, também deveria concorrer em não só conhecer esse conteúdo, mas discutir o comportamento do ministro, que de fato está devendo, tem assim demonstrado um certo interesse em buscar provas para outros fatos, não para esse suposto do dia 8 de janeiro. Enfim, é uma pesca probatória, um abuso de poder que deve ser rechaçado. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e uma série de outras instituições teriam interesse em ver esse documento e tomar essas providências. Mas, por hora, só a Lindora mesmo tem tomado essa providência e o Congresso agora, por meio desse deputado, que quer investigar. Ô, Paulinho, a gente vê que existe aqui, no caso, né, entre a PGR e o STF, uma briga de titãs. Nós estamos falando de lados do jurídico, né, do Brasil, então pessoas que embasam e sustentam, né, o que dizem. Aí, no caso, essa procuradora, ela falou sobre o Alexandre de Moraes, que ele não está seguindo o rito como deveria, né, em questão constitucional, de leis, enfim. Nós até comentamos isso aqui no programa. Tanto que ele queria mesmo o acesso ao celular do tal do Mauro Cid, para saber o que tinha lá dentro do celular, que viu que era conversa corriqueira, conversa que, segundo a própria Lindora falou, né, a procuradora, conversa que tem no celular de qualquer cidadão brasileiro, e ele queria pegar isso como prova de alguma coisa. Enfim, uma perseguição mesmo, né? Isso realmente foi efetivado, até pela própria procuradora. Agora, eu pergunto para você, qual a questão daqui para frente? Porque se é um político que levanta uma hipótese dessa e acusa, é uma coisa. Agora, no caso do Eduardo Bolsonaro, ele está sendo bem estratégico, né? Ele está usando o que a própria procuradora falou em rede nacional, deu até matéria na revista Veja, na semana passada, e está trazendo à tona o comentário dela contra o Alexandre de Moraes. Aí a história muda, ou você acha que não? Oh, Santiago, sinceramente, eu não sei. Não, do jeito que estamos aí com o nosso judiciário, com o STF,
eu acho que as coisas não vão mudar muito, não. O que nós vemos hoje é o ministro Alexandre de Moraes, né, que já publicou livros aí de renome, que são usados até como guias jurídicos aí, estudantes de advocacia, tudo. Ele jogar no lixo os próprios livros que ele escreveu, né, com teses, com jurisprudências, com tudo que tem direito, e jogar no lixo também a Constituição brasileira e julgar ao seu bel prazer. O que está acontecendo hoje é isso, que nem o doutor Maurício falou, foi pego um monte de provas, né? Foi pego o celular, vamos olhar o que tem dentro para ver se a gente acha alguma culpabilidade aí em cima de alguma fala, de alguma coisa. É a mesma coisa entrar na sua casa, sei lá, e ver alguma coisa que não está... você comprou, de repente, um produto sem nota fiscal ou um produto de origem meio duvidosa e a pessoa querer te processar por contrabandista, por descaminho ou por coisa parecida. É muito complicado, né? Hoje em dia, o nosso judiciário está sem freio, está sem contrapeso, o Senado Federal está amarrado na mão dos processos aí que os senadores têm. Então, fica muito difícil. Eu particularmente, eu estou meio descrente, né? Que vá acontecer alguma coisa aí com o Alexandre de Moraes. Gostaria, que nem o doutor Maurício falou aí, perguntou cadê o OAB, cadê as entidades aí né, que lançaram aquela carta para a democracia, que fizeram aquele auê todo, cadê essas entidades aí, que eu não estou vendo ninguém se manifestar, ninguém se levantar com as barbaridades que estão acontecendo, mas é o Brasil. Eu infelizmente, estou meio descrédito nesse aspecto aí. Ô, Marcelo, uma questão que até está sendo levantada aqui pelos nossos telespectadores, porque eles acham que, no caso, esse documento que é sigiloso, né, ele não vai vir à tona, não vai ser aberto, porque acham que o STF vai sentar em cima disso e pronto. Mas, por outro lado, teve uma revista Veja, uma revista renomada, com uma vice-procuradora da República, justamente apontando isso. Então não é tão fácil assim dizer que não vai ler, né? Porque se isso foi dito na própria revista, se a gente fizer um comparativo com aquela imagem, né, do 8 de janeiro, onde a CNN divulgou, deu numa CPMI, coisa que não ia dar em nada, né? Imagina isso aí. Você não acha que pode ir para o mesmo caminho, por exemplo, de pelo menos o Alexandre de Moraes ter a obrigação de ir numa CPMI para poder responder o que os deputados e senadores têm a perguntar? Eu acho que se ele for convocado, né, não sei se existe previsão legal, para isso, se for convocado, tem que ir, né? Essa é a vantagem da CPMI, né? A CPMI ela tem poder legal para fazer essas convocações, chamamentos e tudo mais, para poder trazer à luz muita coisa que fica aí sob guarda, né? E ali sem acesso do povo, né? E a Veja teve acesso, né? Como teve acesso, a gente não consegue saber, né? A gente não tem como dizer, mas é aquele chamado acesso, vazamento seletivo, né? Assim dizendo, né? Fica tudo meio maldito, né? Porque quando se trata de uma autoridade e ele sabe de um ato ou de um fato e não toma providência, entra aí em cena a tal da prevaricação, da omissão, né? Ou até de estar pactuando aí de um ato que não seja válido perante a legislação brasileira. Então, acho que tem muito a explicar. Se o ministro gosta da transparência, da legalidade, ele será o primeiro a se colocar à disposição para esclarecer a situação. É uma situação, né? É uma situação um pouquinho complicada para ele, né? Querer se colocar à disposição lá, né? Vamos ver. Eu particularmente, eu acho que não vai. Tá? Não vai, esse documento não vai aparecer, não vai chegar, enfim, né, pelo que o cenário que a gente está vendo ser montado aí, né, nos últimos tempos, parece que o sistema já dominou muita coisa e isso daí vai ficar meio que abafado, né?
Vamos acompanhar. A gente torce, como brasileiro, pagador de impostos e tudo mais, que a verdade venha à tona. Somente a verdade. É isso que a gente espera.